Lembrando que após esses treinos, né, de suportar a fome e o frio, esses jovens espartanos eram submetidos a um ritual de passagem. Muitos deles eram considerados aptos e outros rebaixados a uma condição inferior. Voltados para a guerra, os cidadãos espartanos sobreviviam basicamente os produtos civilizados em suas terras. Os espartanos viviam para a guerra. Quem produzia alimentos e outros bens necessários da população eram os heliotas, antigos habitantes da região que foram dominados pelos dórios e transformados em servos. Ou seja, os dórios se instalam no Peloponeso, na região do Peloponeso, se instalam e as pessoas que ali viviam se tornam escravos deles, chamados de heliotas. Eles tinham direito político, eram obrigados a cultivar a terra dos espartanos e entregar a parte que lhes produzia, ou seja, uma parte do que eles produziam era dos espartanos. Os habitantes dos arredores de Esparta formavam um grupo de homens livres chamados de periecos. Esses se dedicavam à agricultura, ao artesanato, ao comércio, e como os heliotas não tinham direitos políticos, ou seja, os heliotas, eles tinham essa relação, eles não tinham a relação de direito político, e os periecos eram a mesma coisa, eles eram rebaixados perante ao contexto dos espartanos. A oligarquia espartana, ou seja, a forma de liderança, era de forma a ter direitos políticos só membros da família mais importante, né, e eram eleitos em função de comando. O regime político era chamado de oligárquico, daí vem a palavra oligarquia, oligos, poucos, arques, governo. O que a gente estuda, né, num contexto histórico até do nosso próprio Brasil, quando a gente fala de uma república oligárquica, ou seja, uma república das elites. Mais propriamente dito, oligólicos significa pouco, arqueos, governo. Oligárquicos, a palavra oligárquico significa poucos que governam, certo? Então é a relação da conduta dos nobres. Esparta, ao contrário de outras cidades importantes, ela preservava uma monarquia. 2 reis comandavam o exército, cuidavam das tarefas sacerdotais. As leis eram formadas pela gerúsia, um conselho formado pelos 2 reis e 28 cidadãos, maiores de 60 anos. Então, era uma relação de conduta, de experiência, tanto social quanto militar. Um comitê de 5 cidadãos, os élforos, eram eleitos todo ano pela Assembleia para supervisionar as atividades políticas e julgar crimes importantes. Os cidadãos maiores de 20 anos podiam participar da APLA, Assembleia que se reunia de forma a votar as leis e as propostas na Gerúsia, né, pela Gerúsia. Mas o poder da Assembleia era limitado. Quem comandava a cidade de fato eram os 2 reis e os 28 anciões da Gerúsia. Aqui a gente vai ter uma reconstituição do que seria a polis da Grécia, né, de como era essa estrutura das polis. A gente vê várias cidades diferenciadas, né, cada uma com o seu governo propício. Dentro dessa reconstituição de uma polis grega, a gente vai ter a Acrópole, que é o centro religioso da polis, né? Aqui está a Acrópole, que é o centro religioso da Acrópole. A gente vai ter a Ágora, que está aqui, que é a praça pública onde o cidadão se reunia para fazer comércio e debate político. Teremos o teatro central, espaço de convívio social e manifestação de cultura. Teremos o campo. Aqui era a relação do campo, né? O campo era o local em que viviam os criadores de animais e agricultores. E temos a cidade, né? A cidade aqui, essa relação aqui dessas casas menores, né? As chamadas cidades-estados, denominadas. Então, tinha o centro total da Grécia, as relações comerciais, as relações políticas e democráticas no centro, e o que ficava ao seu redor ficava as cidades, as chamadas polis ou cidades-estados.